Alô, torcedor São Paulino! Bom dia, boa semana para todos vocês aí, tá? Que vocês tenham uma semana abençoada aí e que as coisas melhorem no nosso clube. Estamos todos de cabeça inchada, a situação se repete ano após ano, ano após ano, ano após ano, e parece que vai a mesma coisa. Lá se vão 10 anos das nossas conquistas, 10 anos em que nós comemorávamos títulos. Hoje em dia virou aquela palhaçada, né? A gente comemora a contratação de jogadores meia boca, os youtubers aí que praticam o clickbait, eles somente dizem que vai haver contratações, iludem o torcedor fica iludido com contratações, aí vem aquelas contratações baratas, aquelas contratações com jogadores meia boca e todo mundo fica contente, mas quando chega no final do ano, quando começam a se encerrar os campeonatos, aí que a gente vê, né, o que deu aquilo de se comemorar contratações apenas e não exigir um treinador, não exigir do time que jogue com jogadas ensaiadas, né? Ontem, então, depois dessa partida, eu fiquei pensando, fiz uma live aí, o pessoal participou, muito obrigado a todos vocês que estiveram na live, obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. E conversamos sobre o jogo, conversamos sobre a situação da diretoria, do Rogério Ceni, conversamos sobre tudo. Mas esse vídeo aqui, eu quero falar apenas da situação do goleiro, ex-goleiro Rogério Ceni. Como goleiro, indiscutível. Como jogador do São Paulo, indiscutível, realmente foi um mito. Mas essa fase dele como goleiro, como mito, ficou lá para trás. E ele vai ser sempre um mito para a gente que é São Paulino, naquele período e como ex-jogador. Mas não é um mito como treinador. A gente está vendo aí o Rogério Ceni fazendo barbaridades, né? E a diretoria do São Paulo, que usa o Rogério Ceni como escudo, se omite. Todos estão se omitindo. Todo mundo obedece, parece que ordens do Rogério Ceni, ou deixam nas mãos dele, o destino do clube. Isso não pode acontecer, não pode acontecer. Ontem, durante a entrevista coletiva dele, o que me chamou a atenção foi que ele, há pouco tempo atrás, ele disse que se o São Paulo perdesse o campeonato sul-americano, ele iria sair do São Paulo e abrir a mão da multa contratual que ele tem, né? Da multa pela rescisão de contrato antecipada. Pois bem, ontem, durante a entrevista dele, ao final da entrevista, ele disse que não sabe se vai continuar, aquela lenga-lenga de sempre, não disse que vai ficar, disse que tem contrato até 2023, mas não sabe se vai ficar em 2023, que o contrato não é unilateral, é bilateral, que são duas partes, e tererê, 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 e ele chegou ao ponto da multa, onde ele disse, e tem multa. Ué, e tem multa? Mas ele não abriu mão da multa? Ele não disse que abriria mão da multa? Então tem multa? É assim? Tem multa de novo? Essas coisas, esses troços assim, que não dá para suportar numa relação profissional. Já imaginou, você é empregado de uma grande empresa, um executivo. Num dia você diz que vai sair, se der qualquer coisa errada e você tem uma multa contratual, você abre mão da multa. Dali 2, 3 dias, a coisa está péssima, está ruim, você está vendo que não vai levar o time a situação nenhuma, e você lembra que você tem multa de novo na hora da rescisão? Ora as bolas, né? Isso aí tudo, sabe o que é, gente? Isso aí tudo é falta de conversa, é falta de posicionamento da diretoria. A diretoria de São Paulo tem que assumir. A gestão é dela. Agora, se ela não fizer uso dessa gestão, desse poder de comando que ela tem, onde nós vamos chegar? Vai virar isso aí que você está vendo, essa bagunça. A coisa está degringolando no São Paulo. E graças a Deus que nós temos aí 10 pontos à frente do primeiro lá da fase de rebaixamento, do grupo de rebaixamento. Porque senão, do jeito que estão caminhando as coisas, o São Paulo poderia cair facilmente para a segunda divisão. Ainda pode cair, viu? Ainda pode cair. Porque está me cheirando aquela fase que o Diniz começou a perder tudo no São Paulo de novo, né? Está me cheirando aquela fase. Agora, técnico que abre mão da multa, depois lembra que tem a multa dali uns dias,
Isso daí, gente, sem... Agora vou enumerar outras coisas aqui. Perguntado se tem planejamento, ele disse que o São Paulo não tem planejamento ainda, que não é possível fazer planejamento, que o São Paulo não tem dinheiro, que isso, que aquilo. O que é isso? O que é isso? Olha, a gente tem que planejar o ano que vem. Tem que planejar, com ou sem Libertadores. Tem que planejar, ou não? Dá para planejar muito bem, sim. O São Paulo não tem planejamento nenhum. Quer dizer, o São Paulo não sabe o que vai fazer o ano que vem, não existe um planejamento para usar jogadores da base, não existe um planejamento para que esses jogadores que têm contratos aí até 2024, 2025 do São Paulo sejam usados. Não se planeja nada, uma troca de jogadores, não se planeja nada, como é que vão ser as coisas, qual que time vamos jogar. Que diabo é isso? Onde que nós estamos? Que coisa estranha é essa? Então, é muito complicado ver assim um técnico. Imagina o técnico que tem um contrato de 2 anos, dizer agora ao final do ano, do primeiro ano, dizer que não tem planejamento, que não tem nada. E pior, perguntado para ele fazer um balanço do que ele conseguiu aí nesse período que ele está no São Paulo, se o São Paulo melhorou, ele disse que o São Paulo conseguiu competitividade e conseguiu fugir da segunda divisão. Mas que maravilha, não? Um time tricampeão do mundo fugindo da segunda divisão. Diz que o clube está sem dinheiro para contratação qualquer e que ele vai analisar 2023, que vai ver se tem jogadores, se vai ver se vão querer ele, que o clube também tem direito de mandar ele embora, né? Todas essas coisas, que tem a multa e todos esses negócios aí que a gente está ouvindo falar. Então veja só, o São Paulo está numa indecisão, né? Ele não sabe se fica, se deixa o clube, se não deixa. E aí? Cadê a diretoria? Porque se o cara não tem planejamento, se o cara não está entendendo, se o cara não está querendo ficar se não tiver jogador, se o cara não está querendo ficar, né, se não tiver dinheiro, se ele próprio está falando que se tivesse dinheiro, ele disse na entrevista, que se tivesse dinheiro, 1 bilhão, 2 bilhões, ele compraria o São Paulo. Ele está querendo dizer que só ele, para resolver o problema do São Paulo. E que desse jeito que está aí, vai demorar muito, mas muitos anos para o São Paulo conseguir sair dessa situação. Olha, tivemos aí o episódio, né, do nosso jogador aí, que veio aí a público aí dizer que tem problemas, que não se recebe direito, né, que as famílias estão passando dificuldade, uma conversa, né, é conversa interna, é para ser interna. Ele veio pedir para a diretoria, alguém da diretoria explicar para a torcida o que estava acontecendo. Olha o absurdo que nós chegamos, onde o empregado vem pedir, onde que o empregado vai pedir para que o patrão dele vá a público explicar o que está acontecendo entre os empregados e ele. É muito complicado, né? No mínimo, cria-se um mal-estar, uma coisa, sabe, sem graça, um negócio que fica aquele, tipo, não dá para trabalhar junto desse jeito, sabe aqueles mal-estares que se criam? O Luciano veio e fez isso. Dali a pouco vem o Belmonte e fala que um clube que está falido, como todo mundo reconhece que não tem dinheiro para nada, né? Não tem problema de falar. Todo mundo está falido, ele reconhece que o clube está querendo pagar prêmio para o cara ganhar lá do Atlético Goianiense. É obrigação do jogador jogar bem. O cara, quando você é contratado numa empresa, você é contratado para trabalhar bem. Se você tiver metas, você fixa uma meta e você recebe. O São Paulo não deve pagar premiação, esses bichos, para jogos intermediários. Fixa uma meta, a meta é conquistar esse campeonato, ganhou um prêmio. Eles ganham muito bem, ninguém ganha mal ali. Outra coisa também, essas reclamações de salário aí, os jogadores do São Paulo, de que estão recebendo apenas um salário, não está recebendo direito de imagem. Eu já disse, tem uns coleguinhas aí, jornalistas, que dizem que esse é o grosso, o direito de imagem é o grosso do pagamento do jogador. Não é, não. O direito de imagem é verba cível, tá? O
direito de imagem, em alguns casos, pode ser considerado salário quando é pago sem contraprestação da exposição da imagem. Só isso, tá? Então, esses jogadores que ganham 500, 300, 400 mil aí, como é que estão passando necessidade, estão recebendo 60% do valor? Quem ganha 500, por exemplo, está recebendo 300. Não dá para o cara se virar uns tempos aí com 300 pau. Agora, o São Paulo não está certo, claro, todo mundo, mas também não você, aquele cara que fica aí toda hora falando, o São Paulo não está certo de não pagar o salário deles, porque onde já se viu, o empregador tem que pagar, tem que cumprir, ninguém trabalha sem salário. Tudo isso é certo, tá? Agora, existe uma outra situação. Esses mesmos caras que estão aí reclamando que o salário está atrasado, que não é o salário, o direito de imagem, que o salário deles está em dia, esses mesmos caras aí são os mesmos caras que escutam todo dia aí no rádio, escutam a gente falando aqui, escutam na TV que o São Paulo atrasa pagamento. Desde quando o São Paulo vem atrasando pagamento? Há muito tempo atrasando o pagamento de direito de imagem. Então, quando eles vêm para o São Paulo, eles já exigem um salário maior, eles fazem exigências, justamente porque o São Paulo atrasa pagamento, né? O cara vem, ele não é bobo, nenhum desses caras são bobos. Os agentes deles também não são bobos, sabem muito bem que o São Paulo atrasa pagamento. Agora vem reclamar que o São Paulo atrasa pagamento, na hora de fazer o contrato, eles já criam um caso por causa disso e pedem mais dinheiro. Está me entendendo? Eles só vêm porque querem vir, só vêm porque entendem que é um bom negócio. E eles vêm sabendo que o São Paulo atrasa esses pagamentos de vez em quando, como todo clube do Brasil de vez em quando atrasa pagamento. Então não tem que ficar reclamando, não tem ninguém passando fome. E o senhor Rogério Ceni pegou um estranho hábito também agora pegou o estranho hábito também de queimar jogadores. O São Paulo faz uma parceria com o Grupo City para trazer jogadores. Vai lá o Rogério Ceni agora e não põe ninguém para jogar. É sempre aqueles da patotinha dele, aqueles que ele tem um estranho hábito de não colocar jogador para treinar direito como ele quer. Tem que treinar do jeito que ele quer só. Ele não pode aproveitar as características do jogador que podem ser diferentes. Não, está sempre falando nisso. Ele não consegue adaptar, ele não consegue extrair do jogador de características diferentes da que ele quer, qualquer coisa. E ele não pode ser assim. O time dele sempre joga do mesmo jeito. Ele não estuda o adversário. Pode vir quem for jogar com o São Paulo, ele joga do mesmo jeito. Você não vê uma jogada diferente, você não vê uma triangulação, você não vê uma jogada ensaiada. Então, quando a gente começa a colocar num campo pesado, num campo em que a bola não corre, Marcos Guilherme para resolver o problema no final, um raquítico, e deixa o Rodrigo Nestor, que não consegue dar um chute numa bolinha de isopor, jogando, aí a gente vê que a coisa está no fim mesmo, né? A coisa não vai dar para continuar. Então está chegando uma hora que a diretoria do São Paulo tem que sentar com o Rogério, conversar, botar em pratos limpos, vai ficar ou não, se vai ficar, planeja. Não tem dinheiro, você só joga com dinheiro, você não consegue extrair nada desses jogadores mais que nós temos aqui contratados já, e com alguns da base. Se você não consegue extrair nada dessa gente, e você só pensa em jogadores que você aprova, então tchau, porque não tem jeito. Não tem jeito de eu mandar todos esses jogadores que nós temos contratados embora. Mesmo porque a grande maioria... Agora já, não, a grande maioria não dá ainda, mas 40% do elenco foi você que indicou. E tem jogador que você indicou que entrou em campo apenas uma vez durante todo o ano. Como tem outros aí que você aprovou que não entram em campo. Então, esse treinador precisa dizer o que veio, né? Aliás, não é treinador, já disse, é técnico. Ele estudou tudo, mas na prática, como treinador, ele não consegue. Aí a gente entende porque o Flamengo não o quis mais. A gente entende por que a torcida do Flamengo gritava que não queria ele saiu de lá escorraçado praticamente. A gente entende porque ele foi lá para Minas Gerais, a torcida do Cruzeiro, se bem que lá tinha problema, por que os jogadores do Cruzeiro não quiseram ele. E a gente está vendo por que ele saiu do São Paulo da primeira vez, está repetindo os mesmos erros agora, né? E lá no Ceará, veja bem que ele teve no Fortaleza, o Fortaleza se destacou, foi para frente. Mas a gente vê que Fortaleza estava já se organizando, se preparando para ser um time que tivesse uma boa posição no Campeonato Brasileiro e continua assim, né? Então,
O Rogério tem muito que aprender ainda como treinador, não é treinador do São Paulo, é um estagiário. E a diretoria precisa se posicionar, dizer, ó, eu tenho, né, o São Paulo, o conselho, precisa se posicionar e dizer o seguinte, ó, aqui tem conselho, aqui tem diretoria, aqui tem gestão, vamos conversar aí, que você precisa se adequar às normas do clube. O clube não tem norma nenhuma, é o que o Rogério Ceni acabou, é o que o Rogério Ceni quer e acabou. É isso que eu estou entendendo? Ó, precisam tomar as rédeas da coisa, Casares. Você quer se reeleger como presidente? Então seja presidente. Use sua gestão agora, você use seu poder. Que isso, não dá para continuar assim não. Certo, gente? Até logo. Bom dia para vocês.